do terceiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos ao nosso Contraturno Digital, a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins e nesta nossa aula de número 32, nós vamos conversar sobre o seguinte tema. Olhem só. O que está por trás daquilo que nós dizemos ou escrevemos? Será que tem informação por trás daquilo que está efetivamente dito ou efetivamente escrito? É o que a gente vai estudar hoje, conhecendo os conteúdos de pressupostos e subentendidos, certo? Então me acompanhem, vamos lá. Olha só, sempre que nós estivermos diante de um texto, seja ele oral, seja ele escrito, seja ele uma combinação de múltiplas linguagens, nós temos que ter em mente que nós sempre vamos ter informações que são explícitas e informações que são implícitas. E a gente vai começar então diferenciando essas duas informações, certo? Olhem só, me acompanhem. Eu vou chamar de informações explícitas toda a informação que está efetivamente escrita ou dita, enfim, efetivamente registrada na materialidade do meu texto, seja ele um texto escrito, falado, um texto que utiliza ações, enfim, textos que utilizam diferentes linguagens, tudo aquilo que está materialmente registrado é o que a gente chama de informação explícita, tá bom? Está explicitado. Qualquer pessoa pode olhar e verificar a existência daquela informação, certo? Porém, para além da informação explícita, nós temos também a informação implícita. E o que é uma informação implícita? É implícito tudo aquilo que não está manifestado materialmente por meio de palavras, por meio de cores, enfim, por meio do uso material de qualquer tipo de linguagem. Porém, olhem o que diz aí, pode ser reconhecido pelo contexto, pelas informações, pelas pistas linguísticas que aquele texto traz para nós. Então, embora não esteja efetivamente registrado, a interpretação daquelas pistas linguísticas, daquelas informações, nos permite recuperar, reconhecer aquilo que nós chamamos de informação implícita, ok? Então, olha só, agora que a gente já diferenciou o explícito e o implícito, a gente vai agora observar um exemplo. Olhem só aqui a nossa primeira frase. João deixou de fumar. Essa informação é aquilo que está explícito. Por quê? Porque são as palavras que estão presentes no meu texto de maneira material. Portanto, é explícito. Qualquer pessoa que olhe para esta frase consegue identificar essa informação. Porém, a partir disso, eu posso dizer o seguinte: como eu estou dizendo que João deixou de fumar, eu interpreto que antes ele passou muito tempo fumando e agora ele não fuma mais. Pois bem, isso é o que eu chamo de implícito. Por quê? Se João nunca tivesse fumado, não faria sentido que eu dissesse que ele deixou de fumar. Da mesma maneira, se João continuasse fumando sem parar, não faria sentido dizer que ele deixou de fumar. Então, tudo isso são informações implícitas que eu estou interpretando a partir do uso dessa forma verbal deixou, ok? Então, gente, olhem só, existem duas maneiras de construirmos informações implícitas nos nossos textos. Olhem só, são os pressupostos e os subentendidos. E a gente vai começar a explorar esse conteúdo iniciando pelos pressupostos. Olha só, os pressupostos são os marcadores linguísticos, as pistas linguísticas, as informações que eu recupero a partir desses marcadores e dessas pistas linguísticas, ok? Então vamos observar alguns exemplos desses pressupostos. Me acompanhem. Olhem só o nosso primeiro exemplo. Olhem como o pressuposto me auxilia nessa interpretação de informação implícita. Olhem só, como primeira marca linguística que nós temos, a gente selecionou aqui os adjetivos ou as palavras similares. Nossa frase é: meu irmão mais velho é distraído. Notem que eu tenho aí destacado o adjetivo velho e esse adjetivo está intensificado pelo advérbio mais. E aí, nessa construção, eu tenho como implícito, como um pressuposto, o seguinte: é que eu tenho
mais de um irmão. Ou que pelo menos eu tenho um irmão que nasceu antes de mim e é mais velho. Essas informações estão efetivamente ditas aqui na materialidade do texto? Não, mas eu as interpreto a partir dessa marca, dessa pista textual, ok? Que no caso aqui é o adjetivo. O nosso próximo exemplo de construir e identificar pressupostos são aí os verbos que indicam essa mudança de estado ou de repente até mesmo a permanência. Esses verbos que trazem aí a informação sobre o estado. Olhem aí o nosso exemplo. Antônia ficou curada. O verbo destacado aí é ficou, né? Que é um dos verbos que a gente utiliza para construir informações sobre o estado da pessoa, sobre o estado do sujeito, vamos dizer assim, né? A maneira como essa pessoa está. Nota que se eu digo que ela ficou curada, eu vou pressupor, eu tenho como informação implícita o fato que antes desta frase ser dita, ela estava doente, né? E aí agora não está mais. Então eu interpreto isto a partir do que está dito, a partir da minha pista linguística, certo? Temos outras pistas linguísticas. Olhem só, o nosso próximo exemplo é construído a partir do advérbio. No caso aqui, meu filho ainda não saiu. O advérbio em questão é ainda. E aí, a partir desse advérbio, dentro desse contexto, eu posso observar que a ação de sair ainda não aconteceu, porém, ela irá acontecer em algum momento. Isso está dito aqui? Não está dito aqui na materialidade do texto, mas eu interpreto essa informação. Esse é o meu implícito, esse é o meu pressuposto, ok? Nossa próxima pista linguística aqui em estudo são as conjunções. Notem aí, fui ao retiro, mas me entretive muito, ou seja, me diverti muito. Ora, com o uso dessa conjunção aqui, que é uma conjunção adversativa, que em geral traz para nós uma informação que é um contraste em relação àquilo que foi dito anteriormente, o que eu posso pressupor, o que eu posso interpretar? Ora, eu tenho aí como informação implícita, como pressuposto, o fato de que essa pessoa em retiros, em geral, não se entretém, não se diverte. Porém, naquela situação em específico, ela se divertiu. Isso está dito aqui na materialidade do texto? Não, mas eu estou pressupondo, eu estou interpretando isto a partir da minha pista linguística. E como último exemplo de pressuposto, olhem só as minhas orações adjetivas, que aqui no meu exemplo é o seguinte: os trabalhadores que se esforçam são recompensados. Então, olhem aí, eu tenho a oração adjetiva destacada aqui, se esforçam. O que eu posso pressupor a partir disto aí? Que nem todos os trabalhadores são esforçados, somente uma parcela deles, e essa parcela é que é recompensada. De novo, isso está dito aqui na materialidade do meu texto? Não, mas eu posso interpretar a partir da minha marca linguística, que aqui no caso são as orações adjetivas, ok? Então esses são os meus exemplos de marcas linguísticas que vão configurar como pressupostos. Eu também posso construir ou interpretar informação implícita a partir do reconhecimento dos meus subentendidos. E o que são os subentendidos? Ao contrário do que a gente viu lá com os pressupostos, os subentendidos não estão conectados a pistas, a informações linguísticas materiais, vamos dizer assim. Não há pistas linguísticas que me permitam recuperá-los. Eu vou interpretar uma informação implícita subentendida a partir do contexto no qual o meu texto se insere. Então, o subentendido está ligado ao nosso contexto, ok? E para ficar bem claro como isso pode ser interpretado, eu vou apresentar para vocês duas situações que estão no nosso vídeo. Acompanhem. Ai, que frio terrível! Frio terrível. A gente viu aí na nossa situação, nas nossas duas situações, não é a mesma frase, ai que frio terrível. Na segunda situação, vamos colocar assim, a moça está apenas realmente falando do clima, da temperatura, está reclamando aí do frio relacionado ao clima, ao tempo.
Mas na primeira situação, a gente vê que ela fala com um tom de reclamação, com um ar de reprovação e olha para o aparelho de ar-condicionado. O que a gente pode, então, subentender a partir dessa situação? A primeira que apareceu no vídeo. Ora, que essa moça está aí querendo que a temperatura do ar-condicionado seja ajustada para que o ambiente não fique tão frio assim. Ora, eu recuperei isso a partir de alguma materialidade textual, a partir de alguma pista linguística? Não, foram situações contextuais que me permitiram interpretar essa informação. Por isso, esse meu implícito aí, essa minha informação implícita está apoiada em um subentendido, porque é contextual, certo? Agora, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai exercitar, é o nosso aplicando. Muito bem, então agora no nosso aplicando, nós vamos observar como as informações que estão aí implícitas em um texto podem aparecer para que nós as interpretemos em questões, não é? Questões de avaliações externas, vestibulares e assim por diante. Questões que são interpretativas, mas que estão na forma de múltipla escolha, certo? Então a gente vai começar com uma música, que é a leitura de um texto de música, que é de Vinícius de Moraes. Olhem só, me acompanhem. Tomara. E conforme eu for lendo a música, vocês acompanhem alguns destaques que vão nos auxiliar na resposta para a questão, ok? Então, olhem aí. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Nesse trecho aqui, a gente tem como destaque: tomara que você volte depressa e que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Então vamos juntando essas informações e acumulando aqui na mente e sigamos a leitura da música. Olhem só. Tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E aqui, olhem o destaque, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E a gente finaliza aqui a leitura do texto com o seguinte trecho: que o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. E aqui a gente vai ter como informação em destaque esse trecho: que o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz. Então, lido o texto, observado aí, guardado na memória esses trechos em destaques, vamos à pergunta da questão. Olhem aí. De acordo com esse texto, o eu lírico, olhem aí, o que o eu lírico propõe? O que o eu lírico quer? O que o eu lírico sente? A gente já leu o texto, já destacou alguns pontos, então vamos avaliar as alternativas para ver qual que melhor se adequa ao que diz a música. Olhem só. Arrepende-se das coisas que deixou de fazer? Consegue viver feliz mesmo sendo sozinho? Espera a volta da sua amada? Faz uma volta ao passado ou lembra-se dos momentos felizes que viveu? No caso aqui, a gente pode, a partir da leitura que a gente fez, interpretar que o eu lírico espera a volta da sua amada. Mas isso está dito lá na materialidade do texto. O eu lírico em algum momento diz: minha amada, volte. E isso está dito materialmente com as palavras na letra da música? Não. Porém, quando a gente lê aquele trecho, que você volte depressa, que você não se despeça e assim por diante, a gente vai construindo as informações e trazendo essas pistas linguísticas que me permitem marcar a alternativa C. E entender que ele espera a volta da amada e não, de repente, que ele faz uma volta ao passado. Não é isso, né? Então, notem que as pistas linguísticas me permitem ir acumulando essas informações para marcar a sua alternativa. Isso é usar o conhecimento de informação implícita para interpretar um texto. Ok, gente? Dito isso, agora nós vamos para quê? Nós vamos às nossas considerações finais. Vamos lá? Me acompanhem. Então, gente, agora nas nossas considerações finais, vamos retomar aquilo que a gente
estudou na aula de hoje. Hoje a gente falou sobre informações explícitas e a gente aprendeu que essas informações explícitas são aquelas que são efetivamente ditas, faladas, escritas no nosso texto. Elas estão materialmente presentes através das palavras escritas, faladas através das cores, das imagens, enfim. Qualquer pessoa pode observar aquele texto e registrar a presença daquela informação, certo? É o que está explícito. Ao lado das informações explícitas, nós falamos sobre também informações implícitas. E as informações implícitas são diferentes por quê? Porque elas não estão presentes de maneira material no texto. Elas são interpretadas, elas são recuperadas a partir de marcas linguísticas ou contextuais. E elas podem acontecer de duas maneiras, conforme a gente aprendeu. A primeira maneira que a gente aprendeu foram os pressupostos. E os pressupostos são justamente as informações implícitas que a gente observa a partir de marcas linguísticas, como, por exemplo, adjetivos, advérbios, algumas orações adjetivas e assim por diante, né? Existem marcas textuais, marcas linguísticas que me auxiliam nesse processo de interpretação, de recuperação dessa informação. E vimos que, além dos pressupostos, também os subentendidos são maneiras de recuperar, de interpretar uma informação implícita. Os subentendidos, eles estão mais ligados a questões contextuais e não a marcas linguísticas, ok? Então, esses foram os nossos conteúdos desta aula de hoje. Nós convidamos você a continuar interpretando textos a partir de informações implícitas no nosso caderno digital. Acessem, exercitem, pratiquem, apliquem esse conhecimento, tá bom? E a gente se encontra em uma próxima aula de língua portuguesa. Até mais!